todos, muito bem-vindos! Está no ar mais um Vida Pet pela nossa Astral TV. Gente, semana passada a gente falou sobre um assunto bem delicado, né? Que é o câncer tanto em cães quanto em gatos. E como é um assunto vasto e muitas perguntas para a gente fazer, a doutora Tatiane Giovanni resolveu ficar para a gente poder gravar mais um programa. Muito obrigada. Eu que agradeço. Porque eu sei que você tem uma agenda aí bem cheia, né? Sim. Mas faltaram algumas perguntas e eu sei que em casa as pessoas que estão assistindo querem respostas. Então, ela falou, Cláudia, tem um dado super importante. Existem raças de cães, que acho que não se aplica isso nos gatos, né, doutora? Não. Em cães que desenvolvem, tem uma probabilidade maior de ter um câncer. É Sim, isso? Exatamente, né? A gente sabe que existem raças da moda, né? A gente sabe disso. Sim. Né? Então, existem algumas raças, essas da moda, que a gente percebe, né, uma predisposição racial a algumas doenças, tá? E eu digo não só de câncer, tá? Tem várias doenças gerais que podem acometer mais alguma raça ou outra. Então, por exemplo, o Golden, que é maravilhoso, lindo, que a gente ama de paixão, né? Que é um cachorro incrível. Ele tem muito câncer de pele. Né? Então, é da raça dele. Eles herdam geneticamente, né? E a gente sabe que, por exemplo, aqui no Brasil, cruzaram pensando na beleza, né? Não pensaram muito na saúde, não tiraram aquela matriz que, né, tá levando essa genética para frente. Então a gente percebe, infelizmente, né, uma predisposição muito grande. Então, mastocitoma, que é um câncer de pele. Interessante porque ele tem uma pelagem que a gente fala, é até uma proteção contra o sol. Mas não, porque é uma herança genética. Entende? A maioria tem. Não a maioria, ela é comum ser manifestada nessa raça. Por exemplo, também o pug, que todo mundo ama. Todo mundo já quis ter um pug na vida, né? Então, assim, a gente vê muito pugzinho, que é aquele do focinho, que respira mal. Câncer de pele também. Câncer de pele. Muito câncer de pele. O bulldoguinho, o pequenininho, que todo mundo gosta. O francês. Então, assim, o pessoal gosta muito dessa raça. Também câncer de pele, muito. Por quê, né? A gente percebe uma relação grande entre a inflamação de pele. Então, são animais muito dermatopatas, muito alérgicos. E isso é um fator predisponente muito importante. Lembra que eu falei lá no outro programa da inflamação? Falei, olha, aquela inflamação crônica pode levar ao câncer. Acontece muito isso. Eu tenho vários pacientes. Só que nessas raças, a gente percebe uma idade muito baixa para começar a doença. Então, por exemplo, eu pego às vezes bulldogs, pugs com 3, 4 aninhos de idade. Muito novo, né? Que já tem o câncer e de diversos graus de malignidade. Baixo grau, alto grau, que cirurgia já resolve ou precisa ir para quimioterapia depois. Mas eles já apresentavam algum sintoma em casa que a gente consiga perceber? Muitos deles que têm a lesão de pele, o tutor vai ver lesão. Mas o Golden, qual que é o problema do Golden? A gente não vê. A pelagem. Não vê. Então, quando a gente percebe, né, num Golden, uma lesão pequena, é aquele tutor que fica o dia inteiro lá passando a mão. Senão, não vai perceber. Né? O banho tosa é um auxílio, é um apoio para esse tutor gigantesco. O cachorro vai tomar banho, molhou, né? Aquele tosador, banhista cuidadoso, ele vai olhar, fala, essa lesão não tá boa. Já pega o seu cachorro, leva no veterinário. Na dúvida, leva. A gente vai fazer uma punção, vai avaliar isso, vai ver se isso tem alguma relação com malignidade ou não. E abordar de uma forma mais adequada. E pode pegar bem no comecinho, como se fosse com a gente mesmo, Exatamente. Né? Você retira aquele comecinho e pode não voltar mais. Exatamente. É isso? Exato. Então, por exemplo, pensa num corpinho de um Golden, corpão, né? Você tem uma lesão de 1 centímetro, uma lesão de 20. Qual vai ser pior? Obviamente, a de 20. Claro. Então, assim... Porque pode espalhar para outros órgãos, né? Dependendo do câncer, tem potencial metastático. Por isso que muitas vezes vai para quimioterapia pós-operatória. Né? Então, assim, é o cuidado do tutor,
né? Relembrando a necessidade e quase uma obrigatoriedade fazer check-up nesses animais. Porque quando você leva no veterinário, no clínico geral, você não vai no oncologista. Você vai no oncologista quando você ou tem uma suspeita muito forte, você já tem esse diagnóstico, né? Então a gente já recebe meio que mastigado, vamos pensar assim. Então leva no seu clínico geral de confiança, né? Olha, a gente vai palpar, o clínico vai mexer nesse animal de uma forma toda. Ele não vai olhar só o exame, ele vai mexer. Que muitas vezes a gente em casa, a gente passa a mão o dia inteiro, né? Você deve passar a mão no João o dia inteiro. Bastante. Eu tenho a Maria. Então assim, a gente passa a mãozinha. Tem coisa que a gente não percebe mais, a gente acha normal. Sabe aquela pinta que a gente fala, tá aí, faz tempo, de repente começa a mudar? Às vezes a gente não percebe que isso tá se transformando. Porque a gente já está acostumado, tanto visualmente quanto na parte tátil. E é um veterinário que vai poder... É o veterinário que vai te ajudar. Esse olhar. Exatamente. Por isso que é tão importante. Então, o câncer de pele nessas raças, o Pug, Bulldog, Golden e o Golden. Muito comum. Antigamente eram os Boxers. Boxer, eu na verdade, assim, eu sempre também tive uma queda pela onco, porque eu tive um Bulldog branco, né? Ele era albino e ele teve câncer de pele. Então, era uma raça que era muito comum, né? Todo mundo gostava do boxer, tinha bastante boxer. Hoje não existe mais tantos, mas eles eram os campeões, né? Assim, eles tinham muito câncer e várias manifestações. Hoje a gente tem essas raças porque elas que são as da moda. Entendi. Entendeu? Você acha que esses cruzamentos também interferem? Totalmente. Cães que, assim, uma pergunta até minha. Normalmente cães que são comprados em canil já vem com um histórico meio ruinzinho, né, doutora? Dependendo do canil. Dependendo do canil, né? A gente tem de amigos que eu escuto cada história. E com sanguinidade, né? Cruza familiar. Porque eles querem o quê? Fofura, beleza, pra vender fácil. Nossa, a mãe com o filho. Você entendeu? Isso prejudica a beça. Acaba com tudo. O fato deles ficarem muito tempo no sol, porque os cães gostam muito de tomar o sol. Eles esturricam, né? Prejudica também? Muito. Nessas raças, muito. Né? A gente sabe que sim, tem relação. Tanto que eu sempre, quando atendo um pacientinho, eu brinco com os tutores. Você veio com um cachorro, não veio? Ah, vim. Você vai voltar com um morcego. Então, assim, sem sol. Por quê? Não adianta eu te ajudar aqui, a gente submeter o seu animal a tudo isso, você gastar esse dinheiro todo, né? Porque isso também é um fator. E de repente, né, o animal ficar lá no sol. Não adianta nada, você tá apertando o botão do start o tempo todo. Entendi. A quimioterapia deles é feita de que forma? Pela veia? É comprimidinho? Como é que é feito isso? Tem várias formas farmacêuticas, tá? Nós temos as principais intravenosa e temos a via oral também. Tem protocolos que a gente utiliza os dois. Então também é bem variado. Nós temos muitos protocolos e muitos protocolos também para cada doença. Então linfoma tem 3, 4 protocolos. A gente tem sempre um protocolo de eleição, né, que é aquele protocolo que a gente chama de ouro, né, um tratamento de escolha primária, que é o que a gente tem a maior resposta na literatura, de relato de caso. Então, a gente tem várias formas farmacêuticas para ser administrados e muitos medicamentos. Infelizmente, não tanto quanto na humana, né? Até por custo, a gente acaba ficando um pouco mais restrito, às vezes, né, para tratar. Medicina humana tem medicamentos de 2, 3 mil reais, que às vezes acaba ficando inviável, né, para um tutor, para a área da veterinária. Então, assim, infelizmente a gente não tem todos os medicamentos da humana, mas a gente utiliza os medicamentos da medicina humana. São os mesmos. Mas é muito importante, porque quem tem essas raças em casa ou pretende ter, já sabe que tem que ficar observando a pelagem, a pele, na verdade, né? Tem. Ou levar no veterinário e falar, olha, já vamos começar a fazer um mapeamento mesmo. Exato, o check-up. Um check-up, quer dizer, é no olhômetro, não tem nenhum exame que vai detectar, é olho. Fazendo ultrassom, exame de sangue. Então, por exemplo, um câncer de fígado, você talvez não veja manifestação clínica. Você só vai ver no ultrassom. Entendeu? Não tem nenhum sintoma? Às vezes não. Nem todos eles vomitam, emagrecem. Às vezes é silencioso. Silencioso. Entende? É igual na medicina humana. Quando você falou de câncer de pele, eu pensei também no seguinte, e verruguinhas que aparecem em muitas cadelas e também nos machos? Sim. Tem que ficar de olho? Tem que ficar de olho, tá? Assim, é muito comum verruga, né, em animais, em cães principalmente. Pode ter um componente viral, inclusive, tá? E aí fica pipocando o corpinho todo. É normal na fase mais senil, a gente espera que eles fiquem verrugadinhos, né, com as verruguinhas.
Mas tem que olhar. Então, tá com dúvida, tô achando essa verruga um pouco estranha, tá crescendo demais, tá sangrando, tá incomodando. É melhor você levar. Entendi. Nos gatos, eles costumam ter muitos problemas na parte renal deles, nos rins. Sim. Isso pode desenvolver um câncer futuramente? Não tem relação. Não tem relação. Não tem relação. É uma doença, né, muito específica da espécie. Eles têm essa predisposição a se tornarem insuficiente renal na fase mais senil. Né? A gente sabe que é da espécie. O cão também tem, mas é muito mais comum no gato. É um outro tipo de tratamento, não é uma doença que mate, por exemplo. Sim. Se não for tratada. Se não for tratada. Mas ela tem controle. A gente consegue dar boa qualidade de vida para esse gatinho. Né? Mas não tem relação com o câncer. Como você é muito inteligente, eu vou lhe explorar a beça. Eu vou ver até o tempo ali. Assim, quando a gente fala de ultrassom, por exemplo, a gente consegue detectar, consegue ver o estômago do cachorrinho, o fígado, intestino. O intestino também? Tudo. Consegue toda a parte ver? abdominal. Eu achei que o intestino tivesse que fazer como na gente aquela colonoscopia, que é algo extremamente invasivo. Eu fico pensando no preparo do animal, meu Deus. Existe a endoscopia, colonoscopia. A gente utiliza essas técnicas para algumas situações. Então, por exemplo, animal comeu, sei lá, uma meia. Vamos tentar, tá no estômago? Vamos tentar tirar pela endoscopia. Agora, por exemplo, se eu vejo na ultrassonografia que tem um tumor, que a gente chama de intraluminal, o que é isso? Ele está projetado dentro do intestino, né, onde passa o cocôzinho ali. Então, talvez a colonoscopia seja mais eficiente, uma abordagem, do que você, por exemplo, abrir a barriga, abrir o intestino e tirar isso daí. Entendeu? Entendi. Então, são casos e casos. A ultrassonografia, ela é um exame de triagem. É um exame, aquele que a gente faz, pum, chegou, a gente vai fazer. Quero saber mais? Eu sempre falo para os meus tutores, você está aqui porque você quer aprofundar, você quer diagnóstico, você quer tratamento assertivo. O que a gente vai fazer agora? Uma tomografia. Entendeu? Entendi. Vai para tomo, para a gente entender melhor como é que a gente vai abordar cirurgicamente ou terapeuticamente, se tem como ajudar. E uma outra coisa também, porque a gente pode fazer uma confusão, né? As fezes do animal. Eu sempre olho muito as fezes do João, porque tem vermes, pode ser o giardia, que é super chatinho. Eu aprendo muito quando eu vou passear, falam, ai, Cláudia, o giardia, normalmente o cocô ele é muito escurinho, porque tem um sanguinho dentro, é isso? Muitas vezes sim. E cheira muito mal. O João, no meu caso, ele faz o primeiro... Ai, que assunto, mas tem que falar. Sim. O cozinho dele primeiro sai bonitinho. Sim. O segundo já sai sempre aquela coisa mais mole. Eu deveria ficar preocupada? É bom você fazer um ultrassom nele. Ele fez em novembro do ano passado, estava tudo ok. Exame de fezes, é importante você fazer, porque, por exemplo, a giardia, ela é um protozoário. Ela é super chata para matar. Então, assim, ela tem uma resistência aos antibióticos grande. Então, muitas vezes esses pacientes vão parar lá no gastro. Né? Para quê? Para ele conseguir tratar efetivamente. Que coisa! Então, às vezes, assim, não tem relação com o câncer. É um sinal importante que você precisa monitorar. Mas tem que agora fazer os exames de fezes, porque às vezes tá lá, tratou, ele tá bem, mas não tá zerado. Entendi. Entendeu? Para terminarmos, algo que você gostaria de falar para quem está nos assistindo? Eu acredito muito, eu tenho muita esperança. Eu tenho muita fé, né? Então eu sou muito cristã e eu tenho muita esperança e confio muito na medicina. Então, quando a gente fala em oncologia, os tutores eles ficam com muito medo. Ai, mas a quimioterapia é contraditória, eu quero qualidade de vida, vai ficar sofrendo com a quimio? A quimioterapia não é um atestado de óbito. O tratamento cirúrgico não é um atestado de óbito. Ele é uma forma para você aumentar o tempo de vida do seu animal e dar qualidade de vida para ele, tirar a dor e o sofrimento dele. Entendi, perfeito. Então, isso confiem na medicina, confiem no oncologista, né? A gente vai estar sempre guiando esses tutores para dar qualidade de vida para o seu paciente, para o seu pet, né? Para o meu paciente. Então, é isso que eu preciso que vocês entendam. Seu paciente tem câncer, procura um oncologista. Ele vai te ajudar. Se ele não puder resolver 100%, não vai curar seu animal, mas eu tenho certeza que a dor ele vai tirar. Excelente. É isso. Doutora Tatiane Giovanni, maravilhosa, @Oncovet, né? Oncovet Care SP. Ai, que linda. Muito obrigada por ter Eu que agradeço. cedido mais uma vez uma gravação com a gente aqui. Falei, como é que eu vou deixar ela embora? Com tantas dúvidas que a gente ficou aqui. Muito obrigada, bem-vinda sempre, que você consiga, com esse coração generoso que você tem e com a sua capacidade intelectual e profissional,
curar cada vez mais os animaizinhos. Amém. E ao mesmo tempo dar esse alento Sim. para os tutores, que é um momento tão necessário. Exatamente. Muito obrigada. Eu que agradeço. Deus te ilumine sempre. Amém. Vamos ficando por aqui. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. É um prazer ter a companhia de vocês. Lembrando, Vida Pet, todos os sábados às 2 horas, na Astral TV, com reprise aos domingos às 10 horas da manhã. Um beijo. Tchau.